Bom, 11 horas e 39 minutos, é um prazer hoje, sexta-feira, sextou aqui na Jovem Pan, e nós vamos falar com o nosso querido Dr. Arthur Rocha Lima, ele que vai falar com a gente um pouquinho sobre problemas vasculares. Você tem dúvida? Tudo isso você fica sabendo agora aqui na programação da Jovem Pan. Dr. Arthur, um prazer falar com o senhor aqui nos estúdios. Na outra oportunidade nos falamos remotamente e hoje aqui presencialmente é um prazer receber o senhor. Prazer é todo meu, Léo. Agradeço essa oportunidade, sempre digo isso. Isso aqui é um espaço maravilhoso para a gente poder passar um pouquinho aí da parte circulatória, da medicina, que é importante para todos. E um bom dia a todos que nos ouvem, a todos aqui da rádio também. Doutor, o assunto hoje é dor nas pernas. Quem não tem uma dor na perna, verdade, né? Né? E muita gente tem dúvida a respeito disso. E eu gostaria de perguntar, qual a principal causa das dores nas pernas, doutor? Então, Léo, quando a gente... É um tema muito interessante porque nos consultórios médicos, os ortopedistas, dos vasculares, dos reumatologistas, eu posso dizer para você que é mais da metade, 50% dos casos é dor nas pernas, né? São as dores nas pernas. Sim. E o que nós queremos falar aqui hoje é mais aquela dor que não tem um agente externo causal, né? Como assim? Por exemplo, se você teve uma fratura, você caiu, você bateu a perna, é lógico que você vai ter uma dor na perna. A gente aqui vamos tentar conversar mais hoje sobre aquelas dores espontâneas, né? Que é exatamente como você comentou agora, né? Quem não tem dor nas pernas, de repente aparece uma dor na perna, seja em uma das pernas ou nas duas pernas, né? Respondendo a sua pergunta, assim, com relação à causa mais frequente, existem, assim, um certo equilíbrio, né, entre as principais causas de dor nas pernas, né? Por exemplo, quando você tem algum problema como nós falamos, espontâneo, o estreitamento do canal medular, que nós chamamos, é um termo técnico que significa o quê? À medida que a pessoa envelhece, ou em alguns casos nas pessoas mais jovens também, aquele espaço onde passa a medula, aqueles nervos mais grossos, vai reduzindo, né? E com isso vai comprimindo, vai tocando naqueles filetes nervosos, que às vezes pode ser um filete nervoso da parte lateral da coxa, da parte de dentro da perna, enfim, é uma causa com alguma frequência. Uma outra causa muito comum é aqueles espaços, aqueles tecidos chamados entre as vértebras, né? Existe o chamado disco intervertebral. Quando esse disco intervertebral, Léo, que é um tecido, de certa forma, esponjoso, mais carnudo, por ter muita cartilagem e tudo, ele começa a sair, a protruir, né? Então ele sai do seu lugar formando aquelas herniações, a famosa hérnia nas costas, hérnia discal. Essas hérnias também, da mesma forma que a estenose do canal medular, elas acabam tocando no nervo. E dependendo desse tipo, dessa protusão maior ou menor, ela vai acabar causando dores também, né? Aí junto, né, Léo, então também aquelas pessoas que têm aqueles desvios na coluna, a escoliose, a lordose, a cifose, né? Todos esses desvios em eixos anteriores, laterais, tudo podem tocar em algum nervinho e aí causar dor. Então, as causas ortopédicas são muito frequentes. Aí poderíamos colocar assim em equilíbrio as causas vasculares, né, que é da nossa área, certo? Que você tem dois grandes grupos que são as doenças arteriais e as venosas, né? Elas diferem. Por exemplo, aqui nós comentamos algumas semanas atrás a respeito da dor arterial, que acomete mais no frio. Porque no frio você tem aquela vasoconstrição, então aquela pessoa que vai andar e tem dor, né? A dor venosa, Léo, é a dor quando você fica mais paradão, a perna incha, certo? Algumas vezes, e causa aquele peso, aquela sensação de peso, depois causando um incômodo e acabando tendo dor na perna também. Uma causa também frequente, Léo, que é importante citar, são as famosas cãibras, né? Cãibra todo mundo já teve, ou vai ter de alguma forma de menor intensidade ou maior intensidade, pegando músculos maiores ou menores. O que é a cãibra? A cãibra nada mais é que a contratura espontânea daquele músculo da perna. Às vezes não é só da perna, né? Até no olho, né? Nós podemos ter aquela quando a pessoa começa a piscar, vibração. Aquela mioclonia, né, que a gente chama aquela vibraçãozinha. Então, tudo isso é uma espécie de cãibra. Mas é mais comum, lógico, nos membros inferiores, porque tem grupos musculares maiores, né?
E a cãibra, qual seria a principal causa, né? Ou vamos colocar no plural, né? As principais causas das cãibras também são várias. É lógico que à medida que a pessoa envelhece, isso é um pouco mais frequente também. Pessoas que não gostam, Léo, isso acontece, viu? Que não tomam, não gostam de tomar água. Uhum. Água é um líquido, vamos dizer assim, extremamente importante para o nosso organismo. O nosso corpo é feito mais de 60%, 70% de água. Então a gente precisa repor isso daí, certo? Então a água é extremamente importante até para os nossos processos químicos, até da respiração celular, certo? A mitocôndria, que é uma organelazinha dentro da célula, ela precisa de água ali do H2O para que ela faça algumas reações para a gente poder contrair a musculatura, para fazer o intestino funcionar. Então, água. Pessoas que incrivelmente não tomam água, né? E acabam tendo com maior frequência as cãibras. Pessoas que, por exemplo, fazem algum esforço físico maior, né? Geralmente no trabalho, não atividade física, porque atividade física a pessoa fazendo com certa regularidade é mais difícil. Mas há uma educação, né, na atividade exatamente. física. O músculo vai se condicionando, né? Sim. Mas aquela pessoa que trabalha às vezes com peso ali e faz algumas posturas não corretas, né? Por algum período, isso pode sobrecarregar a parte muscular e também causar a cãibra. A falta do potássio, que todo mundo conhece, então vamos comer banana, é importante realmente, porque a banana tem muito potássio e isso repõe, né? Mas a hidratação é fundamental. Então, essas seriam, Léo, as principais causas, né, de dores nos membros inferiores. Também tem aquelas causas reumatológicas, né? Então, a pessoa que tem artrite, alguma artrose, alguma miosite, certo? São também causas de dores espontâneas, ou seja, começa a aparecer, você não sabe de onde isso está vindo, né? Então, de forma geral, Léo, essas são as principais causas de dores assim espontâneas. Indo para a área do senhor, que é a área vascular, muitas pessoas têm problemas nas pernas, dores nas pernas, e acaba tendo a perna inchada, né? Tá ali, de repente, a perna inchada, e quem já não teve a perna inchada e de repente alguém falou, põe a perna para cima, fica com as pernas para cima. Esse inchaço da perna que causa incômodo, sensação de estar pesada, vermelhidão, né, trazendo esse problema. É uma má circulação que já pode ser prevista? Existe um problema ainda mais grave que pode também ser detectado numa perna assim, doutor? Extremamente importante sua pergunta, Léo, porque as pessoas elas podem ter já sintomas, né, ou até sinais, sem alguma alteração profunda da circulação. Mas é um aviso, certo? Com certeza, as pessoas que já chegam a ter um edema, que é o inchaço, já é um sinal de alguma coisa na circulação da perna que não está funcionando. Agora, o inchaço, perdão, o inchaço ele pode também ter outras causas. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva. A pessoa que tem lá um coração dilatado, um coração inchado, também pode inchar a perna. Só que aí é interessante porque a perna não vai estar tão dolorida. Vai ser apenas o inchaço. Ela fica adormecida, no caso, né? A pessoa acaba nem sentindo a perna. Vai acostumando, o inchaço geralmente inicia de forma mais leve, depois vai acentuando. Agora, para causar dor, geralmente a dor com inchaço, na maioria das vezes, é de causa vascular, realmente de causa venosa, certo? Então as pessoas têm que ficarem atentas à famosa trombose. A trombose venosa profunda, a tromboflebite, as doenças da veia safena, né? Que a veia safena é aquela veia, a veia mais comprida, né? Mais longa que nós temos no corpo humano, que ela vai desde lá do tornozelo, né? Até a virilha. Então, dependendo da altura da pessoa, você pode ter 80 centímetros, quase 1 metro de veia, né? Ela não é a de maior calibre, mas é a mais longa, né? Então, você imagina uma veia dessa não funcionando em alguma parte da perna ou da coxa, né? Então, realmente, é importante que a pessoa, quando começa a apresentar algum inchaço, algum edema, ela já pense em procurar ou o clínico geral, algum médico, para que possa tentar triar, entender o que pode estar acontecendo, né, Léo? Legal. Tem pergunta do ouvinte, inclusive, da Jovem Pan, para o Dr. Arthur. Sim, a pergunta em áudio do João Paulo Alves, ele mandou pra gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvi-lo então, João Paulo Alves, questionando o Dr. Arthur. Bom dia, Léo. Bom dia a todos da mesa. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, eu trabalho muito tempo em pé e chego em casa com uma dor muito grande na perna e à noite
ela fica formigando. Pode ser mal circulação? Qual o nome dele? João Paulo. Ô, João Paulo, ótima pergunta sua, que ajuda até a gente esclarecer aqui mais alguns pontos, né? Pode ser sim, viu? Só que veja só que interessante a sua colocação. Você fala que ao ficar muito em pé, então você acaba forçando duas partes do corpo, a própria circulação e também a coluna. Então, quando você fala que você tem um cansaço na perna, e você coloca a perna para cima, até o Léo perguntou isso no início, isso melhora, provavelmente algum grau de alteração circulatória pode existir sim. Quando você já me fala, João Paulo, do formigamento, o que acontece? O formigamento, ele pode ser um sintoma vascular? Ele pode. Mas, do jeito que você fala, ter ficado muito em pé, provavelmente, você pode estar também forçando a sua coluna. Então, dependendo do seu peso, da quantidade de tempo que você fica em pé, a sua coluna pode estar sendo aí, sendo sobrecarregada, de certa forma, e aí aquela pressão naqueles discos intervertebrais, como eu falei, ela pode começar a querer irritar algum nervo, certo? Isso que você fala, essa sensibilidade nas costas, está mais relacionada, às vezes, com a parte de coluna. Então, aí, só na sua fala, na sua pergunta, nós temos aí duas causas de dor nas pernas, né? Que é a causa circulatória e a causa ortopédica, ou a causa neurológica, né? Que é essa parte de coluna, é tanto da parte de coluna, lógico, mas acaba afetando um nervo. Então, ela tanto é neurológica como ortopédica, aí você tem que procurar o especialista para poder te ajudar. Às vezes, uma fisioterapia, ela pode melhorar muito, não há necessidade de algum tratamento mais invasivo, dependendo do grau em que você esteja. Algum medicamento também. E também, João Paulo, às vezes é tentar a disciplina dentro do trabalho, né? Trabalhar de forma mais ergonômica, que às vezes é um pouco difícil dependendo do trabalho que faz, né, Léo? Exatamente. Doutor, sobre uma coceira. Conheci uma pessoa que tinha uma veia na perna. Essa veia não chegava a ser uma variz, né? Uma veia sobressaída, saltada para fora, mas ela aparecia, para a pessoa ser muito branca, essa veia ela aparecia, então a gente conseguia ver ali aquele caminho venoso, né? E essa veia dessa pessoa coçava muito, a ponto de causar uma dor quase que insuportável, que a pessoa durante a noite tinha que coçar ali com o calcanhar do outro pé, né? Até que essa coceira passasse ou que ele sentisse sono e esquecesse da coceira. Isso também pode causar um problema mais grave? O que seria a origem disso normalmente, doutor? Sim, pode sim, Léo, porque o que acontece? Por ser muito superficial essa veia, como você colocou, essa superficialidade você tem mais sensibilidade. Então, provavelmente ali pelo sangue está passando um pouco mais lento, que é uma veia que está muito superficial, então vamos dizer, de certa forma, ela está meio fora do caminho dela, né? Então ela pode estar estimulando essa parte do prurido, que é a coceira, né? E aí a pessoa pode até machucar, né, Léo? À medida que ela coça muito, né, você vai ferindo, você vai tirando aquela camada de defesa da derme, da pele, e às vezes você pode até ter um pequeno sangramento, você pode ter dependendo, lógico, do calibre da veia, da espessura dessa derme, é lógico que são vários fatores que acabam influenciando aí. Mas pode sim, pode ser uma causa circulatória, que não é necessariamente uma dor, mas de repente você coçando muito, aí você machuca, né? Sim. Aí você, secundariamente, você pode desenvolver um problema maior naquela perna, né? Existem pessoas predispostas a terem problemas diretamente da perna, doutor? Uma pessoa que tem alguma comorbidade, algum problema além do excesso de peso, como o senhor mesmo relacionou, pessoas que ficam muito em pé, mas existe uma pessoa que não faz não cumpre esse papel de ficar de pé o tempo todo, ou pessoa que não tem um peso tão elevado assim, mas que pode desenvolver um problema na terra? Sim. Ou na perna, perdão. A sua pergunta é muito pertinente também, Léo. Por quê? Porque a gente estava até esquecendo de comentar essa parte. São os pacientes, as pessoas diabéticas, que elas desenvolvem, que é uma comorbidade, certo? Que elas desenvolvem a chamada neuropatia diabética. Não são todas que desenvolvem, certo? Mas o diabético tem que ficar muito atento a essa sensibilidade. A perna fica com vários tipos diferentes de dor, Léo. Chega a ser muito engraçado, às vezes, se é que a gente pode usar essa palavra, os tipos de sintomas que a pessoa sente na perna. Fala, minha perna é desassossegada, minha perna
ela não para. A minha perna, ela tem, parece que tem uma formiga subindo na minha perna. Então, todas essas falas, né, essas queixas, elas traduzem algum problema, às vezes já de origem neurológica, causada por uma comorbidade muito importante, muito frequente, que é a diabetes. Então, a diabetes ela pode causar a chamada neuropatia periférica, né, que são nas pernas, e às vezes nos pés, causando aquelas úlceras, das úlceras evoluindo até para a perda de algum dedo, até a perda do pé, às vezes, quando em casos, lógico, muito avançados, muito graves, né? Então, a neuropatia diabética é uma comorbidade, sim, Léo, que pode causar a dor de forma espontânea e a pessoa, às vezes, nem sabe de tudo isso, né? Exatamente. Doutor Arthur Rocha Lima conosco aqui na programação da Jovem Pan. Quem tem dúvidas, doutor, o senhor mantém um canal no YouTube, também está nas redes sociais para tirar dúvidas, está ali sempre com um assunto novo, discutindo com o ouvinte e seguidor das suas redes sociais. Como encontrar o doutor Arthur? Léo, eu tenho o Instagram é o DR Arthur Vascular, né? DR de doutor, né? DR Arthur Vascular, sem ponto, é tudo minúsculo, lá no Instagram. No YouTube tem o nosso canal Vascular na Veia, que é muito interessante, né? Tem vários vídeos explicando sobre vários problemas de circulação. O Facebook também, né? Tem o Vascular na Veia e o Dr. Arthur Vascular também. Então são esses os canais que a gente tem aí para a turma. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição e à ordem para poder responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, Léo. Então corre lá e converse com o Dr. Arthur Rocha Lima se você tem alguma dúvida, né? E com certeza você será muito bem atendido pelo nosso querido Dr. Arthur Rocha Lima. Doutor, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Um ótimo final de semana ao senhor e sempre estamos à disposição para o esclarecimento dos ouvintes da programação da Jovem Pan. Eu que agradeço e digo muitíssimo obrigado a todos vocês. Um excelente final de semana a todos da rádio e a todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem, né, Léo?